Um dos grandes desafios de qualquer empresário hoje é enfrentar a burocracia. Seja para quem quer começar, para quem quer se manter, ou até para expandir seu negócio. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? Você é muito bem-vindo para a gente tratar de como evitar ou diminuir a burocracia para quem quer empreender ou investir. E aí um especialista no assunto está aqui com a gente, João Gabriel Ferrari, que é especialista em assessoria empresarial e CEO também do Grupo PL Brasil. João Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Sebastião. Espero ajudar com esse tema muito importante para os pequenos, médios e grandes empresários brasileiros. Ótimo, muito obrigado a você por aceitar o nosso convite e trocar ideia com a gente aqui, levar mais conhecimento ainda para outros empreendedores também. João, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, me fale um pouquinho e também do trabalho que você faz aí à frente, ou como CEO, como sócio do PL Brasil. Vamos lá, eu comecei muito cedo a trabalhar nesse mundo jurídico no Pinheiro Neto Advogados, com 14 anos, entregando documentos internamente. E depois do Pinheiro Neto, eu tive uma passagem no Trent Rossi, já na área de mercado de capitais e investimentos estrangeiros. E então surgiu a oportunidade de compor o time da PL Brasil com antigos profissionais do Pinheiro Neto, que eram meus gestores lá, e me convidaram para fazer parte do time. Desde 2007, eu faço parte da PL Brasil, cuidando de novos negócios, de marketing e também nessa parte burocrática, auxiliando empresas estrangeiras a investirem no mercado brasileiro, auxiliando empresários brasileiros nessa parte de órgãos públicos e licitações e toda obtenção de licenças. A gente conhece bem esse assunto para dar algumas dicas importantes aí para o telespectador. Que bom. E me fale, o que significa a sigla PL antes da palavra Brasil? PL Brasil vem do Paralegal, então é Paralegal Brasil. A atividade do Paralegal, ela é um suporte ao jurídico. Então a gente pode atuar falando do Paralegal, tanto no contencioso, quanto no empresarial, quanto em atividades administrativas de um departamento jurídico ou de um escritório de advocacia. E aí, com essa atividade secundária, atividade intelectual do jurídico, surgiu a PL Brasil. E desde o surgimento da PL Brasil, a gente tem prestado serviço para grandes bancas de advocacia brasileiras, bancas internacionais, empresas de médio e grande porte, e isso tem se mostrado muito assertivo, porque a ajuda que a gente consegue fornecer aos empresários, ela vem do know-how para desburocratização dos processos que existem hoje nos órgãos públicos, né? A tecnologia ainda não chegou em todas as esferas do governo. João, mas me diga, qual é a diferença do termo paralegal para outro termo também bastante conhecido aí, que é o Legal Tech? Bom, o Legal Tech a gente pode considerar como uma versão 4.0 da advocacia, que é a modernização dos procedimentos. Então, é a tecnologia atrelada ao jurídico. Enquanto paralegal, ela é a atividade complementar ao jurídico, voltada para você ter tudo que é relacionado aos órgãos públicos em ordem. Então, como exemplo, o advogado vai elaborar um contrato, ele vai elaborar todas as questões de políticas, poderes, responsabilidades dos sócios, enquanto paralegal vai olhar se aquele documento tem todos os normativos e todos os procedimentos que um órgão público existe. Como, por exemplo, se você tiver uma atividade de comércio, você precisa ter a localização do estabelecimento, o zoneamento permitindo aquela atividade. Então, essa atividade complementar é o que o paralegal vai fazer para dar um suporte ao advogado que fez todo o trabalho intelectual. Certo, mas os dois termos, as duas terminologias e ações, elas são correlatas então, né? Sim, elas se complementam. Uma não elimina a outra.
Ótimo. João, mas qual é o cenário agora? Quando a gente fala de burocracia lá, vamos entrar propriamente no assunto que a gente se propôs a conversar aqui. A gente hoje realmente tem ainda muita burocracia nos processos, nas empresas. Tem pesquisas que mostram, inclusive, o quanto os empresários, empreendedores, principalmente de micro e pequenos, relatam as dificuldades ou a burocracia como sendo uma das grandes dificuldades para tocar seus negócios, né? É para abrir ainda, por mais que tenhamos algumas condições já facilitadas também para algumas categorias ou alguns segmentos, né? Quando a gente fala de MEI, há que se admitir um esforço de políticas públicas para facilitar o processo, a tributação também é facilitada, né? Sebrae também trabalha muito nesse processo também, mas ainda assim, tirando o meio ou daí para frente, há ainda muita burocracia para que as empresas se mantenham no negócio no Brasil. Qual é o cenário? Olha, Sebastião, historicamente o Brasil, e não só o Brasil, a América Latina é desafiador para investidores, tá? E quando a gente fala de pequenos negócios, de fato, você tem total razão. A Lei da Liberdade Econômica trouxe benefícios para o pequeno empreendedor, você tem algumas questões de que o órgão público precisa te dar a licença em até 30 dias, ou então você pode iniciar as suas atividades. Então isso melhorou bastante o cenário para o pequeno empreendedor em algumas frentes, tá? Mas se a gente falar em atividades mais complexas, como, por exemplo, indústria química, farmacêutica, algum comércio com estoque, tudo isso ainda demanda muitas licenças, muitos procedimentos e muitos processos. O que a gente consegue enxergar é que, pós-pandemia, alguns processos foram digitalizados e a tecnologia começou a ajudar bastante nisso. Entretanto, se nós falarmos em todas as áreas de atuação para o empresário, a burocracia ainda existe muito forte. Se nós falarmos em tributos, nós temos milhares aí no Brasil inteiro, são normativas que saem diariamente e só fazem com que o empresário tenha mais custo, mais tempo para exercer as atividades de regulamentação e regularização de sua empresa e, consequentemente, aumentando o valor final do produto ou do serviço para o consumidor. Então, o cenário brasileiro, ele caminha para uma melhora, mas não é algo tão célere quanto a iniciativa privada consegue fazer e o que deseja. Sem contar que torna o segmento, os setores mais pouco competitivos, né, João? Afeta diretamente na competitividade das empresas também, né? Então, você fez referência à tecnologia, e que bom que a tecnologia veio para facilitar, talvez, processos e muitos outros pontos a gente pode colocar dentro de uma empresa, mas por que justifica-se ainda que tenhamos ainda essa lentidão em resolução, em questões mais jurídicas? O que explica ainda que a gente está um pouco engatinhando ainda, apesar de toda a tecnologia? Olha, quando a gente fala em tecnologia e se envolve em órgãos públicos, a gente entra num cenário complexo de política. Então, enquanto a gente tiver um cenário político que a gente não tem a sinergia entre estados e governo federal, por mais que a gente veja que isso pode acontecer no futuro, essa modernização com tecnologia ainda se faz um pouco complexa, tá? Então, quando falamos em política, tudo fica um pouco mais difícil. O que a gente pode enxergar é que a iniciativa privada, ela caminha paralelamente às licenças e ao poder público, com a criação de ferramentas, criação de sistemas que ajudam o empresário a ter mais controle sobre todas essas atividades burocráticas. Então, enquanto o poder público não avança com a rapidez que o empresário precisa, o empresário caminha criando tecnologias para tentar auxiliar o poder público. Mas o problema é que a burocracia, de certa forma, ela acaba evitando a transparência, talvez, em alguns processos, né, João? E isso acaba gerando, ou por má fé ou por falta de conhecimento, lá no fundo, passivos jurídicos, né? Acaba sendo muitas coisas sendo feitas para driblar a burocracia e não necessariamente, às vezes,
gerando um passivo, não é não? Isso é um outro problema que se cria por conta da burocracia, João, para além da questão, talvez, de produtividade, da questão financeira, mas é um risco e tanto quando se trabalha mais em cima com burocracia, é? E não só isso, né, Sebastião? Se nós falarmos abertamente, a burocracia, ela causa impactos diversos. Você dá abertura para a corrupção, se o empresário necessitar de algo urgente que o órgão público não pode atender. Você tira a competitividade, porque se o empresário precisar abrir algum estabelecimento em determinado local e ele não tiver a resposta ágil, ele busca outro local para desempenhar sua atividade. Você perde em todos os quesitos. A burocracia não ajuda em nenhum tipo de cenário. O que eu entendo é que você precisa facilitar para o empresário e fiscalizar se foi feito corretamente. Então, ele declara as informações e o poder público ele tem que se munir de ferramentas para fiscalização futura. Tem que deixar o empresário trabalhar, né? A gente sabe que se deixar o povo brasileiro que é empreendedor tocar o seu negócio, já é um avanço muito significativo. Muitas vezes mina até a vontade de empreender, né? Muitos negócios não saem, muita da informalização, às vezes, é porque ainda é difícil, em alguns casos, se formalizar, né? Dependendo do segmento, do nível que está a empresa ou que quer começar a empresa. João, mas dito esse cenário, vamos para essas questões mais pontuais, então, que foi quase que a nossa provocação na abertura do programa, de como quem quer empreender ou investir pode evitar a burocracia. Mas eu te convido para a gente fazer um intervalo rapidinho, João, e aí na sequência pensar nisso, então. Uma vez dada todo esse cenário, essa situação, que ela lamentavelmente ainda e é preocupante, a gente vai buscar soluções de alguma maneira, orientações de alguma maneira, né? Tem que acreditar de que é possível e tem soluções para isso, né? Tem pelo menos alternativas, estratégias para que se trabalhe com menos burocracia e, consequentemente, com mais eficiência. Mas então vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue na sequência aí nessa conversa, tá bom? Claro. Muito bem. Você é de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo. A gente volta num instante. Muito bem, seguimos com o Rumo Certo. De novo, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, estamos falando de como quem quer empreender ou investir pode evitar a burocracia nos negócios. Está nessa conversa comigo, João Gabriel Ferrari. João é especialista no assunto, está falando com a gente lá de São Paulo. João, a gente traçou no primeiro bloco aí, com a sua ajuda, é claro, com o seu conhecimento, a sua expertise, todo o cenário, ou um pouco do cenário que a gente tem hoje quando se fala de burocracia, né? Do quanto afeta, quanto dificulta até na competitividade, né? Mas dito isso, João, a nossa provocação é quase que orientar aqui, modéstia à parte, mas dar dicas aos empreendedores de como evitar. Há como alguma solução, algum caminho, há profissionais especializados no mercado como você e a sua empresa, e você vai me falar um pouco mais da ação que vocês têm, mas enfim, para além de todo o sistema, como ou por onde começa para a gente, enquanto empresários, independente do nível da empresa, pensar em evitar a burocracia, porque ela pode ser um problema para os seus negócios. Como é que você diria a primeira coisa que precisa saber? Olha, Sebastião, evitar a burocracia não é possível ainda, a gente vai passar por ela. Mas quando a gente fala em empreender, a gente pode dividir em duas frentes. Eu vou empreender em algo que eu já conheço, que eu tenho expertise, ou eu vou empreender investindo em algo que eu não conheço. O primeiro cenário, ele se mostra mais aderente a você conseguir ter sucesso sem o apoio de pessoas, porque teoricamente eu estou acreditando que você já conhece como fazer, como desempenhar, onde você vai conseguir os insumos, o custo, a margem. Eu estou acreditando que você vai ter esse conhecimento. Quando você vai empreender em algo que você não conhece,
é muito importante que você tente conversar com pessoas dessa área, porque aí você vai conseguir enxergar quais são as dificuldades que não estão naquele plano de negócio bonito e bem desenhado que o papel aceitou, tá? Então é importante que a gente tenha, antes de investir, de empreender, um plano de negócio que não verse apenas sobre o que você vai alcançar e como você vai alcançar. Que você enxergue sempre no plano de negócio quais são os pontos que eu posso ter dificuldade. Não dá para arriscar ou para tentar, né, João? Para começar, já tem que começar muito bem calçado, né? E é aquela velha história mesmo, se a gente não sabe como fazer, a gente pode buscar quem saiba, né? Para isso tem aí as empresas de assessoria, mentoria, né, João? Consultoria, para ajudar em todos esses processos aí, essa largada para que a empresa seja de forma mais perene, né? Ninguém quer abrir uma empresa para ter que fechar daqui a um tempo. Mas tudo parte daí, então, né? Do conhecimento, né? De muito busca da informação, de estar bem alicerçado, né? Assim também vale para quando se quer expandir, né? Tem um momento certo para isso, mas é preciso muita análise também, né, João? Com certeza. O empreender, ele vem junto com uma palavrinha mágica. Tenha calma. Estude. Busque informações sobre a sua área de negócio, porque além da sua atividade principal, você tem as atividades indiretas da empresa. Então, tudo isso vai envolver uma gestão onde você talvez sozinho não consiga fazer. Então, se munir de pessoas para cascatear, né, a pirâmide de procedimentos dentro da sua empresa é muito importante. João, lá no primeiro bloco você fez referência às questões ambientais, citando alguns setores onde é mais burocrático, talvez, né? Mas ainda assim, de forma geral, hoje, João, para um pequeno empresário, para abrir uma microempresa, por exemplo, ainda há muita burocracia. O que pega mais? É contrato? Onde é que está o maior gargalo ainda que a gente pode resolver ou buscar uma solução de forma mais, não diria rápida, mas mais eficiente, hein? Olha, hoje para o microempreendedor individual já não enxergo tanta dificuldade para que a gente consiga constituir uma empresa, tá? Isso vai depender muito do ramo de atividade, mas para o microempreendedor eu entendo que já tivemos uma evolução muito satisfatória, tá? Com relação ao médio e ao grande empresário, a dificuldade já se torna mais visível, porque aí você tem uma série de licenças e uma série de requisitos dos órgãos públicos para que você possa empreender e abrir a sua empresa. Então, a título de exemplo, quando a gente fala num MEI, hoje a gente consegue obter o contrato e o registro na Receita Federal numa maneira simplificada e conjunta. Então isso já ocorre de uma maneira mais célere, assim como um alvará para questões de baixo risco. Isso já passa por um procedimento com a Lei da Liberdade Econômica que, via de regra, ele é rapidamente emitido. Entretanto, se a gente fala de atividades de comércio, de indústria, produtos químicos, aí a gente já passa para uma área da esfera de abertura de empresas e tem uma série de requisitos que eles não são homologados diretamente, eles passam por uma análise técnica dentro do órgão, você precisa enviar documentos relativos ao imóvel, relativo aos empresários, relativos à empresa. E como é que é no mercado hoje, João, de soluções que a gente tem hoje no mercado e trazendo aqui como referência o trabalho que você faz na PL Brasil, que soluções vocês apresentam, por exemplo, para os empresários que podem facilitar nesse processo, se não evitar, como a gente disse na abertura do bloco, mas tem formas de se chegar a maneiras mais eficientes, que é a essência do trabalho que vocês fazem, né? O que a gente tem hoje? Qual é o que tem de solução hoje? Olha, esse é um dos trabalhos que a gente desempenha, mas antes até de falar da própria PL Brasil, o que é importante nesse cenário de burocracia é que a gente consiga planejar antes de executar.
né? Então, quanto mais se planeja, menos erro você vai ter. Então, o planejamento ele é essencial e o estudo do modelo de negócio também, tá, Sebastião? E aí, entrando na área da PL Brasil, nós, há 18 anos, fazemos o serviço de ajudar o empresário a abrir a sua empresa, a atuar de forma correta. Então, eu posso dividir a PL Brasil em 3 frentes, basicamente. A frente paralegal, que engloba toda essa parte de abertura, regularização, manutenção e encerramento de empresas. Nós temos um braço, vamos chamar de BPO, contábil, que é contabilidade, fiscal, financeiro, folha de pagamento, DP. E temos também um braço de medicina e segurança, que é onde a gente faz toda a parte de saúde e segurança do trabalho, tá? Então, todo esse suporte para a abertura em todas as frentes de uma empresa, nós temos. E como que nós trabalhamos? Nós trabalhamos visando atuar com a seguinte frase: faça uma vez, faça bem feito e esqueça, né? Então, isso aqui parafraseando José Martins Pinheiro Neto. Ou seja, se você agir no preventivo, trabalhando corretamente com os documentos que serão apresentados no órgão público, você dificilmente terá uma exigência do órgão para reapresentar esse documento. E essa reapresentação de documento ela vai gerar custo, atraso, esclarecimentos adicionais. Tudo que a gente não quer quando a gente tem pressa. É preciso mesmo dessa assessoria, a legislação pode mudar também, a questão tecnológica aí também, quer dizer, é um acompanhamento que tem que ter com a empresa para essas questões, né? Com certeza. Quando você abre uma empresa, um dos pontos principais é você pensar contabilidade, fiscal, financeiro, folha de pagamento e DP e segurança do trabalho. Então, quando você fala nisso e você começa a perceber que você tem que ter algumas empresas contratadas para cuidar dessas frentes, o meu escritório ele faz tudo isso de forma uniforme. Então, se eu tenho a contabilidade de um cliente comigo, nada mais justo que eu tenha um olhar 360 sobre a operação desse cliente. É democrático esse serviço, João? Eu digo, é acessível a todos ou a níveis de atendimento? Aí, trazendo também de novo o exemplo da PL Brasil, para que portes de empresa, porque um pequeno empresário ele pode se valer de todo esse recurso, essa solução, dessa assessoria também hoje? Como é que é isso também no mercado, tendo aí como referência o trabalho que você desenvolve na sua empresa? O foco da PL Brasil são os médios e grandes empresários, mas é claro, a gente consegue atuar com o microempreendedor, a gente consegue dar uma consultoria, nós analisamos o caso a caso e nós temos honorários diferenciados para os micro e pequenos empreendedores. É claro que quando a gente fala numa escala de complexidade de investimento, nós somos mais experts desse lado, com multinacionais, com empresas de grande porte, empresas de médio porte. O micro e pequeno empreendedor, nós temos uma ferramenta dentro do escritório que a gente consegue auxiliar com toda essa parte contábil, fiscal, que é mais simplificada. O financeiro geralmente fica com o microempreendedor e ele não passa isso para uma consultoria, em razão dele ter ali o controle mais na mão e o volume não ser tão grande. Então, tudo isso a gente consegue fazer para o microempreendedor, analisando o que ele busca em questão de volumetria. Então, uma vez que a gente tiver uma conversa sobre onde ele está, o que ele espera e onde ele quer chegar, a gente consegue achar um MMC para atuar com ele, sim. Porque isso é importante também, né? A gente está levando conhecimento e tem que levar condições, opções, né? Para que os micro e pequenos também consigam também. Mas é muito bom saber que você está aí, a sua empresa, no mercado e que pode auxiliar nesse sentido também. João Gabriel Ferrari, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigado por compartilhar aqui do seu conhecimento, falar do seu trabalho aqui e trazer esse tema tão importante aqui para a gente, para levar para outros empresários também. Foi um prazer ter você aqui conosco, João. Obrigado, viu? O prazer é todo meu e é um empreendedor brasileiro que
já nasce com essa garra e não desiste nunca, continue com essa garra sempre. Ótimo. Um abraço. É isso aí, um abraço, João. Tchau, tchau. Um abraço você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente hoje também. Eu volto no próximo programa. Até mais.